Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Terceirão, né? Professor Alex aqui de Geografia. Vamos lá, quero dar alguns recados iniciais para vocês. Primeiro, é muito importante que vocês estejam revisando todo o conteúdo que a gente trabalhou em sala de aula, tá? Organizem o caderno de vocês, façam os exercícios, isso é fundamental. É legal vocês manterem uma rotina. Eu tenho certeza que vocês estão se preparando nesse sentido, tá? Segunda coisa, se preservem, galera. Tá? Se preservem, preservem-se a si e preservem-se também os familiares. Eu tenho certeza que junto a gente vai conseguir vencer isso e a gente dá continuidade à nossa preparação, né, para prestar o exame ali no final do ano, que é o Enem. Vai ser um grande desafio e eu tenho certeza que juntos nós vamos vencer mais essa também. Legal? Bom, a gente precisa dar continuidade aí aos nossos estudos. Então a gente vamos continuar de onde nós paramos ali. Hoje eu preparei um conteúdo de Geografia 2, né? A gente vai continuar falando ali dos modelos de produção. Anteriormente a gente trabalhou o modelo do Taylorismo, trabalhamos ali o Fordismo, né? Entendemos ali o contexto, as principais características de cada modelo de produção. Caso ainda não esteja claro para vocês, é muito importante vocês revisarem isso. Qualquer dúvida, me procurem, me mandem mensagem lá na plataforma. Tá? Já acessaram a plataforma? É muito fácil, né? Então, manda mensagem lá para mim, manda uma dúvida, que aí a gente vai estar tirando essas dúvidas ao longo da semana. Legal? Bom, então, outra coisa mais importante é vocês entenderem ali o início disso tudo, que foi as revoluções industriais. Bacana? Então, caso isso ainda não esteja claro, peço aí que vocês deem uma olhada no livro de vocês, esses conteúdos. Legal? Então, vamos lá. O que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar os padrões flexíveis, né? O pós-fordismo, o toyotismo e o volvismo. Isso aí está lá em Geografia 2, capítulo 5. Legal? Vamos lá. Bom, galera, o que eu quero que vocês entendam hoje aqui, né, para a gente conseguir ter êxito? Primeiro, entender que existiram dois modelos de produção, que a gente já, dois modelos de produtivos, né, que a gente já discutiu, que foi o Taylorismo e o Fordismo, e entender que esses modelos, acompanhando ali as inovações tecnológicas da Revolução Industrial, né, possibilitou um aumento na produtividade enorme. Só que isso a sociedade não vai acompanhar, né, esse aumento da sua produção, o que vai criar aí uma grande crise dentro desse sistema que é o Fordismo. Então a gente vai passar ali pelas principais características que vai formular esse colapso do Fordismo. Depois desse momento de crise, a gente vai ter uma imersão de um outro sistema, porque a produção ela precisa continuar. Sendo que agora ela vai continuar sobre novos modelos, sobre uma nova roupagem, né? Ou seja, uma nova organização. Então a gente vai falar aí de uns padrões flexíveis, né? Sobretudo os sistemas pós-fordista. E aí a gente fala, claro, da emergência aí do toyotismo e do volvismo também. Tá? E depois vamos tentar analisar um pouco esses impactos do modelo de produção. Bom, o que vai gerar então essa crise do Fordismo, né? Primeiro, entendam que foi um modelo fordista, foi aquele modelo que ele vai emergir ali, né, vai se consolidar no pós-Segunda Guerra Mundial, ele vai começar a se espalhar, né, para o mundo, justamente com a ideia de aumentar a sua produção. Lembra da linha de montagem? Lembra do conceito de alienação? É muito importante nesse momento, sobretudo uma hierarquia rígida de produção. Tá? Então, todo esse aumento de produtividade, né, vai causar dentro da sociedade um baixo consumo. Tá? Uma vez que eu tenha diversos estoques, mas eu não tenho saída desse estoque. Né? Claro que isso vai findar ali na crise de 1929. Na verdade, vai ser dos fatores que vai contribuir também para se gerar essa crise. Tá? Então, quais foram os principais fatores que vão contribuir para isso? Primeiro, dentro desse aumento de produtividade, eu vou ter uma redução da lucratividade das empresas. Né? E aí, lembrando que a gente fala aí dos países centrais, que são aqueles países mais desenvolvidos, né? Os ditos países ricos. Tá? Tendo uma redução da lucratividade, eu vou afetar todo o sistema econômico empresarial. Consequentemente, eu vou ter um maior custo de investimento. Né? Que aí você imagina, eu não estou tendo nenhum ganho, não estou tendo lucro, consequentemente, para se investir, isso também vai aumentar no preço final, certo?
Bom, depois, a organização das classes trabalhadoras, né? Os sindicatos, eles começam a se fortalecer e aí começam a reivindicar os seus direitos. É um dos fatores que também vai contribuir para esse modelo de produção que está sendo instaurado naquele momento. Tá? Outra coisa, a crise do petróleo, né? Ali na década de 70. Isso vai favorecer o quê? O aumento do preço da matéria-prima, que seria o petróleo. E aí, lembrando, o petróleo que vai ter vai ser descoberto ali dentro da segunda revolução industrial como mais uma fonte de energia, e os Estados Unidos rapidamente acaba que se torna um país dependente desse tipo de economia, tá? Desse tipo de fonte energética. Outra coisa, as mudanças, né, de paradigmas que estão sendo instauradas nesse momento. Lembrando que no momento de pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo das guerras mundiais, a gente tem um avanço de pesquisa e desenvolvimento enorme, né? Então, o mundo vai carecer, né, e se utilizar desses novos desenvolvimentos de tecnologia. Depois é a própria redução da flexibilidade no processo de produção, né? O que a gente está querendo dizer com isso? É exatamente a hierarquia que é estabelecida dentro do processo fabril, né? E aí, lembra do conceito de alienação? O trabalhador ele não é feito para pensar, ele é feito para operar. Tá? E aí a gente pode fazer um contraponto aí com o que a gente está vivendo hoje, né? A gente hoje passa uma grande crise no mundo econômica também, que, na verdade, essa crise econômica ela é decorrente, ela é consequência dessa crise de saúde que a gente vive, né? Que é essa pandemia do coronavírus. Paramos o processo de fabricação, consequentemente, e quem é que, na verdade, o que é legal você pensar? Pensa o seguinte, quem é que trabalha hoje dentro da fábrica? É o operário, né? É o operário. Então, se a gente tem uma rigidez no controle desse operário, uma vez que ele pare de trabalhar, o que vai acontecer? Afeta a economia. Então, na verdade, quem move a economia, né, não são os grandes empresários. Quem move a economia não são os grandes industriais, é o operário. Né? E aí, lembrando aí do Karl Marx, né, que dá a possibilidade dos operários lutarem por si, né? Aquele grande conceito que ele lança, que é a luta de classes. Legal? Bom, vamos lá. Então, nesse momento, né, que eu tenho esses fatores se evidenciando no mundo, o que vai acontecer? Os empresários, né, os industriais, eles vão ser impossibilitados de tentar tomar alguma medida em que mude esse tipo de característica da produção nesse momento. E aí a gente vai começar a falar, né, de um contexto de pós-fordismo, vamos começar a falar de uma necessidade de novos modelos de produção que atendam às novas necessidades que estão sendo estabelecidas no mundo, tá? Que seriam, então, esses modelos de acumulação flexíveis. Legal? Vamos passar agora por cada um deles. Primeiro, toyotismo, galera. O toyotismo, sim, ele vem das empresas, né, da Toyota, no Japão. Ele emerge como um modelo de dar continuidade ao processo produtivo, certo? Sendo que dar continuidade sobre esses aspectos de acumulação flexíveis, né? Então, um conceito-chave dentro desse modelo é a própria flexibilização. Legal? Bom, outra característica dele, ele prevê ali a adoção de novos padrões tecnológicos. E aí lembrando, né, que dentro dessa lógica de expansão na década de 70, você tem o quê? Marca a terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica informacional, né? Ou seja, o mundo agora começa a ter as mediações pela telecomunicação, pelo uso do aparelho tecnológico, né? Então a tecnologia, desde então, ela é um fator preponderante, né, e essencial dentro dos modelos produtivos. Bacana? Bom, isso também vai afetar as próprias economias ocidentais. Lembrando do contexto que a gente estava vivendo, que era o contexto de Guerra Fria. Tá? Claro que esses novos padrões tecnológicos, assim como o próprio modelo do toyotismo, ele vai se adaptar a cada característica das economias ocidentais. Legal? Agora, quais são as principais características desse modelo? Coloquei lá, ó, flexibilização,
Né? O que quer dizer isso? O trabalho agora ele não era mais rígido. Eu necessito ter uma flexibilização, eu preciso conversar com o meu operário. Né? Outra coisa que eles entenderam, o mundo agora, as empresas sobretudo, elas não precisam de estoque. Eu tenho que diminuir os meus estoques. E como que eu vou fazer isso? Fazendo uma produção em pequenos lotes. Além disso, eu vou o quê? Diversificar. Né? Algo que é totalmente contrário ao Fordismo. Por quê? O Fordismo previa o quê? A adoção de um produto único, a padronização de um produto, em que eu passasse por uma linha de montagem e, consequentemente, eu geraria muito mais rápido esse produto em menos tempo e obteria maior lucro com isso. Né? Nesse momento, é o inverso. Né? Eu vou diversificar e vou ter uma produção menor. O trabalhador, ele agora vai ser um trabalhador mais qualificado e multitarefado. Né? O que seria o multitarefado? Ele agora vai conseguir operar diversas máquinas. Consequentemente, o empresário, né, o dono da fábrica, ele vai diminuir o seu custo com o empregado, mas ele vai acabar que ele vai ficar elas por elas, porque ele também vai pagar ali o trabalho extra, né, desse trabalhador. Depois disso, a gente vai ter um conceito-chave do toyotismo, que é o just-in-time. O conceito de just-in-time, ele exemplifica exatamente o modelo do toyotismo, que é o quê? Eliminar os custos de estoque. É aquela famosa produção pela demanda. Né? O que seria essa produção pela demanda, entre aspas? Eu vou produzir somente aquilo que é necessário e somente aquilo que é por demanda. Né? Por quê? Por que eu vou produzir algo que a sociedade não está consumindo? E a ideia disso era o quê? Exatamente reduzir os estoques. Foi, galera? Pegou? Ó, é muito importante entender as características. Na hora da prova, vai estar lá, com certeza, um textozinho para vocês e vai estar dialogando todas essas características. Então, você precisa identificar essas características nesse texto de apoio. Tá? Então, se não entendeu, volta um pouquinho aí, me mandem as dúvidas e isso precisa ficar claro. Legal? Vamos passar para o próximo. Volvismo. O volvismo ele foi um caso muito particular de um modelo de produção em que ele vai emergir ali na Suécia, né, dentro da indústria da Volvo. O mundo estava necessitando, sobretudo ali a Europa, estava necessitando de introduzir esses avanços tecnológicos, sobretudo esse processo de flexibilização funcional, né, do pós-Fordismo e com a própria automação. Né? Então, uma grande característica do volvismo são essas inovações tecnológicas, esse processo da automação, da informatização, que é decorrente da própria terceira revolução industrial. Tá? Bom, o que a gente destaca como característica do volvismo? Primeiro, exatamente esse processo da automação. Tá? O trabalho agora ele é bem automatizado, não só o trabalho, mas também o próprio processo de gestão dessa fábrica, ele é bem automatizado também. Tá? Outra coisa é a internacionalização da produção e a criação de um ambiente de trabalho com base na democracia. E isso vai refletir muito a própria sociedade da Suécia. Né? A sociedade da Suécia é uma sociedade bem social-democrata, né? É uma sociedade que você prevê diversos direitos trabalhistas. Então, o diálogo entre o patrão e o operário ele vai ser bem regular. Então, isso vai favorecer bastante um ambiente confortável de trabalho. Né? Ou seja, o trabalhador ele vai ter prazer de estar trabalhando dentro dessa empresa. Legal? Então, vamos lá. Falamos de toyotismo, falamos de volvismo. Legal? Qualquer dúvida, me mandem. E aí eu trouxe um quadro aqui para vocês que está lá no livro, que vocês têm aí. Dando as principais características desses padrões flexíveis de produção. Bom, o que é legal aqui? Ele destaca 3 momentos, né? A organização do trabalho, a organização da produção e a organização do território. O que é legal vocês entenderem? Como que é a principal característica da organização de trabalho dentro desses modelos flexíveis. Então, a gente pode citar ali as próprias jornadas flexíveis, as negociações, as legislações trabalhistas. O sindicato agora ele está sendo enfraquecido nesse momento porque está tendo um diálogo com o patrão. Né? A ideia da qualificação multifuncional.
Tá? E algo que é muito importante nesse momento é o desemprego estrutural. O desemprego estrutural ele está muito associado ao processo de mecanização do trabalho, ou seja, o patrão agora ele vai preferir colocar uma máquina, um robô, do que uma pessoa, né? Um ser humano. O robô, ele não sente frio, ele não sente fome, ele não sente calor. Então, teoricamente, o custo vai ser bem reduzido. Claro que o custo de implementação ele se torna um pouco maior. Você tem também a manutenção, sendo que ainda assim é mais vantajoso, porque ele produz muito mais rápido do que o ser humano. E além do mais, ele faz tarefas, né, que 10 seres humanos não fazem. Então, se atentem a essa dinâmica. Tá? Sobre a organização da produção, a gente pode destacar o próprio conceito de just-in-time, né? A eliminação do estoque, os processos de terceirização, e vem muito acompanhado do momento, do contexto que se vive, que é a própria globalização. Tá? O desperdício, a redução do desperdício é algo bem emblemático também. Sobretudo os avanços voltados ali para a pesquisa e o desenvolvimento da ciência. Legal? Sobre a organização do território, a gente pode falar das chamadas desconcentrações industriais. O que seriam essas desconcentrações industriais? É exatamente o momento em que a gente cria uma divisão internacional do trabalho. A gente pode fazer uma relação com isso. Por quê? Quando eu estou desconcentrando uma região, eu estou jogando o meu processo produtivo para outras regiões, que por sua vez oferecem os chamados fatores locacionais, né? Que são aquelas vantagens concorrenciais para as indústrias se localizarem. Sobretudo os incentivos fiscais. Reduz o imposto, né? Vou te dar ali uma luz de graça, um transporte, vou baratear o transporte, vou jogar uma infraestrutura para você. Tá? Tudo isso são oferecidos, que a gente chama de fatores locacionais, a mão de obra também é muito importante, né? São oferecidas essas indústrias para elas estarem se implementando nessa região. Então a gente pode citar, né, e exemplificar com a divisão internacional do trabalho, né? Que é algo que atinge o mundo, sobretudo no processo produtivo. As grandes marcas hoje, elas não têm o seu processo produtivo, a sua cadeia produtiva, ela não está dentro do seu país originário. Ela está espalhada pelo mundo exatamente porque os fatores locacionais são melhores, são mais oferecidos. Legal? Bom, outra coisa são a formação dos tecnopolos. Né? Justamente com esse processo de automação, esse processo de aceleração do desenvolvimento, isso vai favorecer a formação desses polos tecnológicos em que tem o objetivo de desenvolver, criar tecnologia. Legal? Bom, trouxe aqui para vocês, e aí eu vou fazer uma proposta, que vocês façam um mapa mental, né, enfim, que vocês quiserem fazer, sobre esses modelos de produção. Trouxe um exemplo, né, para vocês entenderem que os modelos de produção é fundamental você entender a partir das suas características e do seu contexto. Tá? Então, não copiem, tá? Não copiem. É só um modelo, e aí vocês façam da forma que vocês acharem necessário. Então, volta um pouquinho o vídeo, relembre lá as nossas anotações no caderno, pega o livro de vocês e monte um mapa mental aí, bom? E qualquer dúvida vocês me enviem. Tá? Galera, um abraço, por hoje é só, tá? Logo, logo estaremos juntos. Valeu!